Estou falando de um tipo de desânimo que afeta a fé, de gente que por alguma razão, por expectativas frustradas, por momentos difíceis que passaram na vida, começaram então a se afastar dos caminhos do Senhor, se afastar do ambiente dos discípulos e então não vir mais à igreja e de uma certa forma começar também a perder a sua própria fé. Essa é a história dos discípulos que foram no caminho para Emaús. Nós não sabemos muito sobre eles, a não ser que eles faziam parte do grupo de discípulos de Jesus, não era do grupo dos 12, mas eles pertenciam a esse grupo estendido de discípulos, o nome de um deles era Cleopas. Alguns comentaristas acreditam que, de fato, eram primos de Jesus, eram muito próximos da família de Jesus, e estavam experimentando um momento triste na vida. Logo no dia da ressurreição de Jesus, eles então se colocam no caminho, se afastando ali daquele lugar tão importante, naquele dia que era o dia mais importante da história da humanidade, o domingo da ressurreição, e eles deixam o domingo da ressurreição para trás porque estavam desanimados, estavam entristecidos, e deixaram os outros discípulos, né? Então se colocaram nesse caminho. E eles estavam com esse outro tipo de desânimo, um desânimo mais profundo, que se não for tratado, ele pode levar realmente até a morte da fé da pessoa. E eu tenho visto tanta gente assim. Eu não sei se isso acontece aqui em Blumenau também, mas lá em Campo Grande, eu começo a pensar nos meus amigos, em pessoas que sentaram nos bancos da igreja comigo, lideraram comigo, mas por uma razão ou outra, foram se esfriando, foram pegos pelo desânimo. E eu fui muito impactado por um livro chamado Deus Pródigo, do Timothy Keller. E nesse livro ele faz um comentário, né, sobre a parábola do filho pródigo, e ele situa essa parábola dentro das parábolas das coisas perdidas, porque Jesus conta essa parábola no meio de 3 parábolas, né? Nós temos primeiro uma dracma perdida, depois nós temos uma ovelha perdida e depois um filho perdido. E algo muito interessante que me impactou muito foi que o Tim Keller disse assim: nas 3 parábolas nós temos 3 coisas perdidas, é a semelhança, mas elas têm uma diferença. A diferença é que a dracma perdida tem alguém que vai buscar a dracma, que limpa a casa toda até encontrá-la. Na parábola da ovelha perdida, nós temos alguém que vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. Mas na parábola do filho perdido, não. Ninguém vai atrás do filho perdido. E então ele conta essa parábola, ele conclui dizendo que a tarefa de ir atrás daquele que estava perdido era do irmão mais velho. O irmão mais velho era o responsável de ir atrás do irmão mais novo e cuidar do irmão mais novo e trazê-lo de volta para a alegria do seu pai. E dizer para o irmão mais novo: olha, esse caminho que você está tomando é um caminho de morte, volta para cá, você tem família. Mas infelizmente aquele filho pródigo não tinha um discipulador no seu irmão. Ele tinha um religioso como irmão mais velho. Alguém que, ao invés de se compadecer da dor do seu irmão, preferiu apoiar-se na sua própria justiça própria e discriminá-lo. Mas era a função do irmão mais velho ir atrás do irmão mais novo. Então, quando eu olho para isso, eu percebo que é minha vocação, é minha responsabilidade ir atrás dos meus irmãos que estão desanimados, dos meus irmãos pródigos e trazê-los de volta ao Pai. Mas como é que nós fazemos isso? Como é que nós discipulamos pessoas que estão nesse processo de afastamento e de esfriamento? Como nós podemos trazê-los de volta? Esse texto vai nos mostrar, a partir da atitude do próprio Jesus, como discipular desanimados. Nós vamos ver algumas atitudes muito simples. Em primeiro lugar, Jesus escolheu encontrá-los e caminhar com eles. Jesus foi ao encontro deles. Essa é a primeira atitude. A segunda atitude que nós vamos ver, ele fez perguntas e se abriu para ouvir. Jesus dialogou, Jesus conversou. Em terceiro lugar, Jesus ministrou as Escrituras. E, em último lugar, Jesus deixou que eles escolhessem o que fazer. Deu a eles o poder de decisão. E é nessas 4 atitudes que nós vamos refletir nessa noite, como discipular desanimados. Vamos ao texto? Lucas, você já abriu aí, né?
Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Bom, aqui nós temos essa primeira atitude de Jesus. Enquanto eles estavam nesse processo de esfriamento, de afastamento, de desligamento, Jesus se coloca ao lado deles e começa então a caminhar. Agora eu quero que você reflita sobre uma coisa muito interessante comigo, que esse era o dia da ressurreição, primeiro dia de Jesus com o corpo ressurreto. Jesus podia fazer o que ele quisesse. Eu fico imaginando o que Jesus poderia fazer que teria assim um impacto tremendo na história da humanidade, agora ressurreto. O que ele poderia fazer? Ele podia aparecer para Pilatos, já pensou? Aparecer lá no palácio de César, lá em Roma, ressurreto. Imagina a repercussão que isso não ia dar. O que é que Jesus escolhe fazer, no entanto? No seu primeiro dia ressurreto, ele escolhe entrar numa caminhada de 11 quilômetros, numa estrada cheia de poeira, uma estrada suja, para fazer companhia a 2 discípulos desanimados. É assim que Jesus gasta o seu primeiro dia ressurreto. Jesus é bom demais, gente. Amém? Nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele caminha conosco quando nós desejamos caminhar com Ele. Isso é verdade. A Bíblia nos ensina: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Clama a mim e responder-te-ei. Então existe uma relação de resposta de Jesus àqueles que o amam e o desejam. Mas aqui nesse texto nós estamos vendo Jesus se aproximando e caminhando com pessoas que não estavam buscando, não estavam clamando por Ele, não estavam interessadas mais em permanecer naquele lugar da fé. Eles estavam em distanciamento, em esfriamento, e mesmo assim o Senhor Jesus vai atrás deles e fica com eles. Às vezes é uma quebra de paradigmas para alguns, que a gente deve ir atrás daqueles que estão se afastando e caminhar com eles. Isso não significa se afastar juntamente com eles, mas estar com eles para que eles saibam que são amados e que existe possibilidade deles voltarem. Jesus faz isso. O próprio fato de Jesus ter se revelado, se encarnado, caminhado conosco, é um símbolo disso. É de um Deus que vai atrás daqueles que eram inimigos dele, daqueles que não o buscaram, e os traz de volta. Então Jesus faz isso. A primeira coisa, ele se coloca ao lado deles e caminha com eles. Ele poderia ir para qualquer lugar fazer qualquer coisa, mas ele resolve investir nos desanimados. Você está disposto a investir na vida de alguém que já esteve aqui e hoje não está mais? Está disposto a investir tempo? E eu estou falando de um dia de caminhada aqui, 11 quilômetros. Eu sei que 11 quilômetros, para vocês são fitness aqui, vocês são tudo, atleta, assim, mas 11 quilômetros para mim, meu Deus do céu, é chão, né? 11 quilômetros. Um dia inteiro de caminhada, de investimento, sabe? Eu sempre ouvi assim: olha, se você quer ser um líder segundo o coração de Deus, você quer liderar as pessoas na igreja, você precisa ganhar o coração da pessoa. Primeira coisa, você tem que ganhar o coração da pessoa, né? E eu gravei isso na minha cabeça: tem que ganhar o coração da pessoa. Até o dia que o meu discipulador, o pastor William, ele disse assim: olha, filho, mais do que ganhar o coração da pessoa, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que entregar o seu. Você não tem que ganhar o dela, você tem que dar o seu. Você está disposto a dar o seu coração para alguém que está desanimado? Dar o seu tempo, fazer da crise do outro, que não é a sua crise, mas fazer da crise do outro o seu projeto de superação. Porque discipulado não é um bicho de 7 cabeças, gente. A gente fala de discipulado como
nosso trajeto, né, de caminhada com Deus, a nossa jornada com Deus, mas eu estou falando do discipulado 1 a 1, do discipulado entre duas pessoas que resolvem ter um relacionamento intencional, olhando para Jesus, um relacionamento transformador, com o objetivo de multiplicar as virtudes do reino e as virtudes do rei em nós. Então, Jesus, ele em primeiro lugar ele vai ao encontro deles e caminha com eles. É diferente de você saber quem está desanimado e ligar para a pessoa e falar assim, vamos na igreja, o que já é muito bom. Mas talvez a pessoa está desanimada demais e vira a igreja, ela não vem. E aí, o que nós devemos fazer? Devemos ir até ela, ao encontro dela. E é engraçado também que esses dois, eles não eram os principais discípulos. Como eu falei, eles não eram do grupo dos 12. Nós não sabemos o que acontece com eles depois disso aqui, sabemos que eles estavam lá naquele grupo de Atos capítulo 2, mas depois disso ninguém mais vê Cleopas e esse outro anônimo. Eles não eram os principais. Isso mostra que Jesus não só dedicou o primeiro dia da ressurreição a andar com duas pessoas desanimadas, mas dois desconhecidos, duas pessoas que não teriam a maior relevância depois. Não era que assim, o apóstolo Pedro e João estavam desanimados e Jesus falou assim, não, eu preciso ir atrás deles, afinal de contas eu tenho muita coisa a fazer através deles dois, né? Não, eram pessoas simples, improváveis. Jesus faz isso conosco, amém? Ele vai atrás de nós, ele vê valor em nós e ele dedica da vida dele à nossa vida porque ele nos ama. E nós precisamos parar de olhar para as pessoas e ver e fazer o cálculo do custo-benefício. Entendeu? Será que vale a pena eu investir nessa pessoa? Será que ela vai longe? A pessoa nem é líder, ela nem não vai dar em nada, é só uma pessoa que estava aqui na igreja, mas não é uma pessoa que tem um futuro brilhante. Não, ela não precisa ter, ela tem um Pai Celestial que a ama. E se ela tem um Pai Celestial que a ama, ela é minha irmã mais nova, meu irmão mais novo, e eu como irmão mais velho, eu vou atrás do meu irmão, para trazê-lo de volta. Nós, como líderes segundo o coração de Deus, precisamos fazer o mesmo. Nós não só devemos andar com quem está perto, mas devemos ir pelo caminho, e gastar tempo com aqueles que estão se afastando, mesmo que eles não sejam os líderes em potencial. Você deve ir atrás. Liga, manda uma mensagem no WhatsApp, se conecta a eles, ainda que custe mais tempo do que você imaginava. Mas quando o assunto é amor, não há desperdício. Amém? Quando o assunto é amor, não há desperdício. Segunda coisa que Jesus fez, ele fez perguntas e se abriu para ouvir. O texto diz para nós, claramente, ali no versículo 17, o seguinte: ele então lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? E Jesus perguntou, que coisas? Engraçado, né, que Jesus, ele sabe de tudo. Mas é tão lindo como ele nos chama para uma relação de conversa. Ele nos dá um lugar para falar, para expor o que está no nosso coração. Isso é oração, não é mesmo, gente? Quando o Senhor Jesus nos chama para o lugar de oração, não é porque Ele não sabe o que está passando conosco, é porque Ele quer que a gente coloque para fora, que a gente se relacione com Ele, que a gente converse, porque até mesmo colocar para fora já ajuda a reorganizar um pouco a nossa cabeça. E Jesus, mesmo sendo todo poderoso e onisciente, Ele não fica pressupondo nada a nosso respeito, Ele deixa que a gente fale. E às vezes, quando a gente está discipulando alguém, um desanimado, a gente tem tanta coisa para falar que a gente não dá atenção para o que a pessoa quer dizer. Não, olha, senta aqui agora e vai me ouvir. Não, que está errado, que isso aqui, você tem que voltar para Jesus, você tem que voltar para Deus e tal. E aí a gente não dá espaço para a pessoa falar. Jesus ficou assim, não, mas o que está acontecendo? Não sei. E é engraçado, não sei se você percebeu isso não, mas a maneira como eles respondem a Jesus é até um tanto sarcástica. Você é o único? De onde você vem? O marciano, né?
De onde que você vem? Você é o único que não sabe o que aconteceu esses dias em Jerusalém? Seu sei lá, alienado, né? Esse cara xingou Jesus. E Jesus não leva isso para o lado pessoal, porque ele sabe que quando às vezes a pessoa está triste, ela fala o que não deve. Quantas vezes a gente vai orar e a gente está triste, a gente está desanimado, está frustrado, e a gente, na hora que vê, a gente está falando para Deus tudo aquilo que ele deveria fazer e não fez. E tudo aquilo que ele deveria saber e parece que não sabe. Não é? E está atrasado. Né? E Jesus fica lá, tá bom. Jesus é muito amoroso conosco. E ele foi muito amoroso, ele se abriu para ouvir. Quando nós estamos discipulando, nós devemos nos abrir para fazer perguntas e ouvir. Jesus já sabia o que se passava no coração, mas mesmo assim os deixou falar. E eles falaram das expectativas frustradas deles. Mas Jesus não os repreendeu ali. Eles não estavam prontos sequer para ver Jesus. Eles precisavam aprender algumas coisas antes, eles precisavam do processo. Nós, como líderes e discipuladores, será que estamos prontos para ouvir a mesma história de sempre, quando conversamos com alguém desanimado, que tem críticas à igreja, e critica isso, e não gostou daquilo ou outro, eu fui ferido por ele, e aconteceu aquele negócio, e eu fiquei chateado, e você já sabe de tudo aquilo, mas você deixa o irmão falar. Você está pronto para ouvir de novo aquela história cheia de mágoa? Você está pronto para ser criticado? Você está pronto para dar o tempo para o processo? E evitar talvez aquelas palavras, cara, chega, faça alguma coisa. Não, mas deixar que essas pessoas coloquem para fora aquele veneno que as infectou. Isso faz parte do processo. E em terceiro lugar, o que Jesus fez foi ministrar as Escrituras. Se você voltar lá para o texto, você vai ver que Jesus corrige o problema da expectativa deles, que a expectativa deles estava errada. Eles estavam tristes por causa disso, não é porque Deus havia falhado com eles, é porque eles esperavam que o Messias fosse ser revelado de uma determinada forma, que ele se levantasse como um Messias político e libertasse Israel de Roma, e Jesus não fez isso, morreu na cruz. Então eles falam assim, poxa, a gente achou que ele era o Messias, ele fez tantas coisas, e ele era de fato o Messias. Só que o Messias que fez as coisas diferentes do que eles esperavam. E tem muita gente que fica bravo com Deus, não é porque Deus não abençoa, ou porque Deus fez alguma coisa errada, é porque elas colocaram uma lista de expectativas para Deus, e Deus escolheu outro caminho. Porque Deus não fez, porque eu esperava tanto, que o meu casamento fosse esse ano, eu não casei, porque meu negócio ia prosperar nesse sentido, não prosperou. Não é que Deus parou de te abençoar, muito pelo contrário, Ele continua te abençoando, mas Ele tem outro plano. Pare de colocar para Deus um problema que é com a sua expectativa. Foi o que aconteceu com eles aqui. Jesus então corrige essa expectativa e diz assim para eles, olha, como vocês demoram a crer e como vocês demoram a entender aquilo que já estava nas Escrituras, que os profetas falaram, no sentido de, se vocês tivessem tempo com as Escrituras, estivessem lendo as Escrituras, entendendo, crendo nelas, vocês entenderiam tudo que era para acontecer com o Messias. E aí Jesus começa a expor as Escrituras para eles, e aquela caminhada de 11 quilômetros vira uma aula de panorama do Antigo Testamento, né? Cristologia do Antigo Testamento. E eles vão andando, e Jesus vai falando, vocês não lembram daquele salmo que falava assim, olha, não, o Senhor não permitirá que o seu santo veja corrupção, que a sua alma fique na morte. Estava falando do Messias. É verdade. Isaías 53, lembra? Né, do servo sofredor? Então, eu estava falando do Messias, o Messias tinha que sofrer. Mas, é verdade, eu não sabia disso. Ele vai expondo as Escrituras. E nós vemos, pelo final do texto, que é nesse momento que o coração deles começa a queimar. O coração deles começa a arder. Deixa eu falar uma coisa para você. É muito legal e vai ser muito poderoso quando você, discipulador ou discipuladora, for atrás de alguém que está desanimado. Vai ser muito importante. Eles vão se sentir amados porque você está indo ao encontro deles. E você está deixando que eles falem, você está fazendo perguntas. Mas não só isso, você está levando água pura, você está levando alimento, você começa a declarar palavras de Deus sobre eles, começa a ministrar uma palavra, lê um texto bíblico junto com eles, ora junto com eles, começa a levá-los de volta para a palavra, porque é nesse processo que o coração deles vai voltar a queimar.
Se Jesus só ficasse conversando, batendo papo e deixando eles lamuriando, né, das suas feridas o tempo todo, nada ia acontecer. Mas Jesus foi para as Escrituras. Jesus foi para as Escrituras porque as Escrituras são inspiradas por Deus. O Espírito Santo age quando as Escrituras elas são abertas. Não existe silêncio de Deus para um crente que está com a Bíblia aberta. Então, quando você abre a Bíblia, o hálito de Deus emerge dali. E o Espírito Santo começa a falar verdades profundas, espirituais, sobrenaturais, que alcançam até a terra mais seca. E aquela terra seca do coração crítico, desanimado daqueles 2 discípulos começou a ser regada pelas palavras das Escrituras. E aí no final do texto eles falam assim, você sentiu isso também? Rapaz, meu coração começou a queimar quando ele falou das Escrituras. Nós precisamos passar por essa etapa também. Levar de volta esse alimento, essa água das Escrituras para aqueles que estão desanimados. No seu discipulado não pode faltar Bíblia. Tem gente que acha que discipulado é só bater papo. Não, a gente vai se encontrar, vai falar da vida. Como é que você está? Eu estou mal. E você? Eu também estou mal. Né? E faz o que depois disso? Eu estou bem. Que legal. Vamos comer uma pizza? Vamos. Que bacana. E o Corinthians? Quanto que foi? Né? E o Chapecó? Chapecoense. Gente, ok. Mas isso não é discipulado. Discipulado tem que ter uma orientação espiritual. Você pode falar de qualquer coisa, né? Porque às vezes o cara torce para um time que você tem que até exorcizar. Eu sou corintiano. Não, então vamos orar aqui, vamos parar tudo. Estou brincando, gente. Mas eu estou falando que nessa relação discipular, em que a gente se aproxima e a gente conversa e a gente fala do que está doendo, a gente tem que ministrar as Escrituras. Tem que ser uma conversa espiritual, a gente tem que levar testemunho daquilo que a gente está vivendo, porque isso alimenta o coração, aquece o coração dessas pessoas. Mas para isso você precisa ter uma palavra. Se Deus fizer você cruzar o caminho hoje com alguém que está precisando de uma palavra de Deus, você tem palavra de Deus para dar? Você tem palavra, já recebeu palavra de Deus hoje para entregar? Por isso nós precisamos estar constantemente aos pés da cruz, constantemente no nosso relacionamento com Deus, nos alimentando da palavra, porque daí você, como o pastor Alexandre falou, você pode estar lá no chão da fábrica e Deus vai ter uma palavra para você entregar para alguém. É assim que Jesus fez. Mas a última atitude de Jesus foi muito interessante. Ele deixou que os discípulos escolhessem o que fazer. Chegando no final do texto, eu não vou ler, depois você pode continuar lendo, mas chegando ao final do texto, quando eles chegam no povoado de Emaús, Jesus faz com quem vai adiante. Jesus fala assim, beleza, hein? Então tchau, um abraço. E eles falam assim, não, Jesus, fica... Jesus não, porque eles não sabiam que era Jesus ainda. Fica aqui com a gente, moço. Vamos comer alguma coisa, andamos o dia todo, e está tão boa a conversa, tão boa a prosa, fica conosco. E aí Jesus entra com eles, Jesus parte o pão, e no partir do pão, os olhos deles são abertos, e eles veem Jesus. E então Jesus desaparece. Jesus é curioso demais, né? Ficou se escondendo o dia inteiro, na hora que eles descobriram que era Jesus, ele desapareceu de novo. Mas o coração deles já estava tão aquecido, e eles viram Jesus, que esse suposto desaparecimento de Jesus ali naquele momento não trouxe tristeza ao coração deles. Eles ficaram tão animados, a fé deles foi totalmente ressuscitada. E eles ficaram tão animados que eles voltaram imediatamente para Jerusalém. Pensa nisso, caminha 11 quilômetros o dia inteiro debaixo do sol, estava cansado, estava com fome. Podia falar assim, rapaz, olha que maravilhoso, vimos Jesus, vamos fazer o seguinte, vamos comer, vamos dormir, e amanhã a gente volta para Jerusalém. Não ia estar errado não, mas eles estavam tão animados, porque o coração deles queimou, porque eles viram a Cristo, que eles saíram na mesma hora. O cansaço foi embora, a tristeza foi embora, o espírito crítico foi embora, o afastamento foi embora. Eles queriam voltar no mesmo momento, e onde havia tristeza, incredulidade, agora havia testemunho. Eles chegaram em Jerusalém falando assim, é verdade, o que as mulheres falaram, ele apareceu para nós, ele esteve conosco no partir do pão. Imagina aquela pessoa que está desanimada,
que se afastou, que se esfriou, nesse nível de empolgação de novo? Voltando, correndo para Jesus, pegando, eu liderava, agora eu vou voltar a liderar, agora eu vou voltar a estar aos pés do Senhor Jesus, o que precisa fazer? Agora eu estou animado, não foi porque ninguém me deu uma palavra de juízo, não foi por nada, senão porque alguém investiu a vida em mim, foi até onde eu estava, e não foi com julgamentos, foi com perguntas, foi com diálogo, conversou comigo, me recebeu no seu próprio coração, compartilhou comigo as palavras da Bíblia, e deixou que eu escolhesse, porque eles precisavam escolher. Eles escolheram que Jesus continuasse com eles. Porque, muitas vezes, nós precisamos também dizer para as pessoas, olha, a partir daqui, agora vai ser uma decisão sua. Não é? Foi isso que Jesus fez, e eles tomaram a decisão correta. Eu tive uma experiência, já estou caminhando para o final, mas eu tive uma experiência que foi muito preciosa. Muito preciosa. Tem um amigo que chama Luiz Henrique. Eu fui saber que o nome dele era Luiz Henrique mais tarde, porque todo mundo só chamava pelo apelido que era Pezão. O nome dele era Pezão. E o Pezão, um dia estava na igreja e levantou a mão, dizendo que queria receber a Cristo. E eu era líder de um pequeno grupo, de jovens e adolescentes, e aí eu vi ele levantando a mão, eu não conhecia, mas eu falei, já vou lá. Na hora que ele veio aqui na frente, eu já fui, abracei, falei, prazer, tudo bem? Aí ele, meu nome é Luiz, não sei o que lá. E aí, então, eu falei para a Rebeca, que era uma líder de pequenos grupos lá na igreja, né? Falei assim, Rebeca, olha, está aqui o telefone desse menino, Pezão, o Luiz, ele está pronto para ir num pequeno grupo, ele disse que quer ir, então, ele mora lá perto da sua casa, então, liga para ele essa semana. Aí, beleza, ela ligou, e ele não atendeu. Não, ou ele atendeu e disse que não podia ir. Aí, ligou na segunda semana, e mesma coisa. E aí, a gente começou a achar esquisito, né? E aí, a mãe dele ligou para a Rebeca, falou assim, olha, não para de chamar o Luiz, não, porque o Luiz está passando por um momento muito difícil na vida. Ele teve que sair do emprego porque ele foi diagnosticado com uma doença psíquica, então ele está tomando remédios muito fortes, ele está muito depressivo, ele não quer sair de casa, e ele toma esses remédios e fica terrível, assim. Então, assim, mas continuem orando por ele, continuem chamando. E eles continuaram chamando, e nada do Pezão indo na reunião. Aí um dia, sabe o que o pequeno grupo fez? Pegou o violão, foram lá na calçada da casa dele, colocaram as cadeiras lá na calçada, na frente da casa dele, e fizeram ali a reunião, cantaram, louvaram, deram o estudo da palavra, tudo ali na frente de onde era a janela do quarto dele, para ele poder ouvir do lado de dentro. Eles fizeram isso 2, 3, 4 vezes, 4 semanas, até que o Pezão abriu a porta. E falou assim, esse povo aqui me ama, não é possível, por que eles estão fazendo isso, né? E aí o Luiz começou então a se enturmar, foi preparado, foi discipulado, desceu as águas do batismo. Que maravilhoso! E logo se tornou, depois de passar por todo o treinamento, se tornou também um líder fantástico de pequeno grupo. E ele fazia exatamente o que fizeram com ele, ele fazia com os outros. Ele ia atrás, ele não deixava a pessoa escapar. Ele ia atrás, ele orava, e assim, eles se multiplicavam assim, de uma maneira assombrosa, porque um investia a vida no outro. Discipulado é isso, discipulado não é um programa. Discipulado é você abrir o coração para outra pessoa. E eles faziam isso. Mas, teve um tempo em que eu saí de Campo Grande e fui para o seminário que era em Belo Horizonte, no CTM também, mas era o CTM-DT, né? Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono. E eu fui fazer então um curso de missões ali. Eu fiquei 2 anos fazendo o curso e depois 1 ano no Nepal, como missionário plantando igrejas lá. Quando eu voltei para Campo Grande 3 anos depois, eu falei para os meus amigos, e aí, cadê o pessoal, cadê a galera? Então, fulano está aqui, fulano mudou de cidade, Beltrano isso, Beltrano aquilo. Eu falei, e o Pezão? E a Rebeca? Porque, abriu um parênteses aqui, eles estavam noivos. Deus suscitou um mistério ali daquele negócio, entendeu?
E eles estavam noivos. Aí eu falei assim, e o Pezão e a Rebeca? Aí alguém me falou assim, cara, eles afastaram. Aí como que eles afastaram, gente? Não é possível. Afastaram e tal. Eles estão morando juntos, assim, como casados e tal, mas eles abriram mão. Aí eu falei, cara, não acredito. Aí achei o telefone dele. Falei, Pé, vamos almoçar comigo amanhã? Aí ele, cara, vamos sim. Aí chamei ele para almoçar. Eu falei, cara, como é que está você, cara? Como é que está a tua vida? Me conta, o que está acontecendo? Aí ele mesmo já começou a confessar. Cara, aconteceram algumas coisas e, poxa, a gente caiu em pecado e aí a gente não conseguiu voltar. E ele foi contando tudo que tinha dado errado. E terminou assim, a gente está afastado, assim, a gente nem tem mais o sonho de casar mesmo, assim, agora a gente já está vivendo juntos, mas estamos assim, distantes de Deus. Aí eu falei, não, cara, eu não aceito isso. Eu não aceito isso, irmão. O Espírito de Deus habita em você. Você é filho. Existe lugar para você na mesa do rei. Você pode estar longe de casa, mas agora é hora de você voltar. E eu me propus a ser o irmão mais velho desse filho pródigo. E eu falei assim, cara, vamos nos encontrar para a gente orar junto e caminhar junto. Aí ele falou, cara, vamos, mas assim, a vida é muito corrida, não tem tempo. Eu falei, olha, eu faço caminhada às 6 horas da manhã, você topa? Aí ele, eu topo. Então a gente caminha de 6 às 7, toma um café da manhã, 7h30, e depois cada um vai para o seu trabalho. Beleza. A gente fez isso por 3, 4 meses. 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta a gente caminhava junto. E a gente batia papo, e aí conversava junto, e aí a gente tomava café, orávamos. E aí um dia, que alegria. A gente estava tomando café, e o Luiz falou assim, pastor, hoje eu tomei uma decisão. Eu conversei com a Rebeca, e ela vai voltar para a casa dos pais dela, e eu vou voltar para a casa dos meus pais, e a gente vai fazer a coisa direito. Nós vamos nos arrepender, e vamos retomar a nossa vida com Deus. Vamos reconsagrar o nosso noivado, e vamos casar do jeito certo. Quero voltar para Jesus. Yes! Não aconteceu naquele primeiro almoço. A gente precisou dessa caminhada até Emaús, né? 11 quilômetros, muitos dias, muitos meses, mas ministrando as Escrituras, dando tempo para ele falar, investindo meu coração nele, e ele falou assim, agora está na hora de voltar. E aí então, foi até difícil, porque eles decidiram se santificar, mas as pessoas que estavam ao redor deles não aceitaram. Falaram, vocês acham que agora Deus vai simplesmente esquecer de que vocês fizeram nesses últimos anos, que vocês fizeram isso, fizeram aquilo? Aí eu falei, irmão, esquece a palavra aí, vem comigo, vamos fazer o que é certo, isso aí é de Deus, né? E aí então, eles fizeram isso, foram lá para o pequeno grupo que eu estava liderando naquele momento, e aí, teve um dia, irmãos, olha que precioso, já passei do horário aqui, mas bênção é bom contar, é ou não é? A gente estava no pequeno grupo, e aí tinha um casal, tinha um filhinho, e ele tinha uma alergia alimentar muito séria, ele não podia comer quase nada, tinha alergia a ovo, soja, leite, tudo, e ele muitas vezes ia para o hospital, e naquela semana a família tinha passado por um momento terrível, onde ele quase tinha morrido. Eles chegaram lá na reunião do pequeno grupo, tristes, assim, e nós falamos assim, vamos então orar por ele? Ele estava com as crianças na outra salinha, assim, mas eu senti que era o momento de nós fazermos uma oração por cura. E eu falei assim, quantos aqui creem que o João Pedro pode ser curado? Todo mundo levantou a mão. Eu falei, então pega lá, vai buscar lá o João Pedro, que a gente vai orar, ele vai ser curado agora. Aí todo mundo arregalou o olho, foram lá, buscaram o menino. E aí eu chamei todo mundo em volta, chamei o Pezão, falei, Pezão, você que vai orar. E ele estava ainda naquele processo, eu que vou orar? Eu falei, você que vai orar, aplica a fé e ora, vamos orar, todo mundo junto. E ele orou. Nós oramos com eles ali. Naquela mesma semana, a mãe daquele menino mandou uma foto para nós, dos novos exames alérgicos, né, do menino, e as alergias estavam decrescendo, diminuindo. No mês seguinte, ele já estava comendo danoninho, comendo pizza,
pizza, comendo tudo, foi curado. E você precisava ver, glória a Deus, pode aplaudir o Senhor Jesus. E vocês precisavam ver a cara do Pezão, tendo participado de tudo isso. Ele falava assim, cara, como Deus é bom, meu Deus, há 2, 3 meses atrás eu estava perdido, eu achei que não tinha mais propósito na minha vida, que não havia mais graça disponível para mim. Aí um dia ele e a Rebeca foram lá em casa, para comer uma pizza. Aí a gente falou, e aí, gente, e o casamento? Aí eles falaram assim, pastor, a gente não tem grana, assim, a gente deixou de sonhar com isso há muito tempo, então a gente não guardou mais dinheiro para isso, tal. Eu falei, não, mas é um sonho de vocês? Com certeza é o nosso sonho. Eu falei, então vai ser o nosso sonho também, a partir de agora esse é o meu sonho, e a gente vai fazer acontecer. Reuni o pessoal do pequeno grupo, falei, o que a gente consegue? Aí uma menina falou assim, olha, eu conheço uma pessoa que faz docinhos, eu vou falar com ela, a gente vai fazer os docinhos, a gente vai dar de oferta os docinhos para ele, glória a Deus. Aí outra falou assim, minha irmã é decoradora, eu já vou falar com ela, a gente vai dar a decoração. Aí outra falou assim, não, eu vou dar o vestido. E aí o PGM se mobilizou e nós fizemos tudo, e eu tive o privilégio de celebrar o casamento da Rebeca com o Luiz. E foi maravilhoso, foi o céu na terra, irmãos. Que eram 2 discípulos de Jesus que ficaram desanimados ao longo do caminho, se afastaram, se esfriaram. Mas, pela graça de Jesus, alguém se aproximou deles, foi até onde eles estavam e caminhou o processo com eles. Deixou que eles falassem, deixou que eles fossem tratados no seu tempo, ministrando as Escrituras. E aí o coração deles voltou a queimar, e eles voltaram para a presença dos discípulos, voltaram a ser usados poderosamente por Deus, e hoje estão casados, felizes, têm uma família linda, estão servindo ao Senhor. É maravilhoso isso, gente. Mas eu vou dizer, esse tipo de testemunho não acontece se você vir para a igreja e voltar para casa. Não acontece se você só fizer, como o pastor Alexandre falou, aquilo que é a sua obrigação, e aquilo que não é a sua obrigação, aquilo que não está dentro da sua função, você não faz. Vocação é maior do que função. E se você quer ser um discipulador, uma discipuladora, usado para trazer os desanimados de volta, esse está aqui na Bíblia. Jesus ensina como fazer isso, porque ele fez isso com esses 2 discípulos. Mas para discipular, você tem que abrir o seu coração, você tem que estar disposto a ter gente na sua casa, você tem que estar disposto a ter gente na sua vida, você tem que estar disposto a ter a sua agenda mais aberta, às vezes para problemas que não são seus, inicialmente, mas por amor, você traz essas pessoas, e eu não estou dizendo que agora você vai abraçar o mundo todo e o problema de todo mundo vai ser seu problema, porque isso também não vai dar certo. Você vai terminar cansado e frustrado também. Mas Deus vai colocar, ou já colocou pertinho de você algumas pessoas, que sejam 2, que sejam 3, que seja uma, que você pode abrir o coração para ela e ter uma amizade intencional e orar por essa pessoa todos os dias, liberar palavra para ela, manda versículo, manda vídeo da escola do discípulo para ela, entendeu? Ora por ela, caminha junto, chama para ir lá na sua casa. Agora nós estamos num processo lá em casa de um futuro discípulo. Ele ainda não entregou a vida a Jesus, mas é um rapaz que ia lá em casa fazer alguns serviços gerais, né? Precisava de uma pintura, consertar alguma coisa. Tinha um rapaz que nós descobrimos por indicação, um rapaz muito trabalhador, ele estava indo lá em casa, tal. Aí um dia eu estava orando com Carol e eu falei assim, amor, vamos investir no Danilo? Ela, mas o Danilo nem é cristão, assim, como é que a gente vai fazer? Eu falei, não, a gente vai fazer alguma coisa, eu não sei, vamos orar, Deus vai dar estratégia. Aí eu peguei e falei assim, Danilo, tudo bom? Cara, tem como você dar uma passada aqui em casa hoje no final da tarde? Aí ele, seu Yuri, tem sim, pode deixar que eu vou. Quando ele chegou com as caixas de ferramentas, né? Já pronto para ver o que era, né? O que tinha que corrigir. Aí ele chegou e a mesa estava posta. Né? O lanche da tarde, o café, o pão de queijo, o bolo. Aí ele chegou e eu falei, Danilo,
Eu te chamei para você comer. Chamei, não sei se você já lanchou ou não, sei que você trabalhou muito hoje o dia todo, então estou oferecendo a mesa do lanche, vamos lanchar. Aí ele ficou assim, tipo, cadê a câmera? Eu falei, não, é sério, cara, vamos sentar e vamos lanchar. Aí a gente sentou e começamos a conversar. Ele falou, sério mesmo, eu vou comer aqui rápido, porque né, tem que ver aí o que você ainda não me falou, o que tem que fazer. Eu falei, irmão, não tem que fazer nada. Está sem goteira, está tudo bem, não tem vazamento nenhum, é só para a gente ter esse tempo juntos. Aí a gente conseguia ver no semblante dele, ele desarmando. Aí ele começou a contar para nós dos dilemas familiares, do problema que tinha com o irmão que era alcoólatra, e estava preso porque estava dirigindo bêbado. E foi contando, eu fui ouvindo, daqui a pouco apareceram as lágrimas, e ele, puxa, minha mãe é evangélica, eu saí da igreja há muito tempo. Eu falei, cara, então, você não acha que está na hora de voltar? Você não acha que Deus está colocando um caminho para você voltar, através de tudo isso que está acontecendo? Ele falou, cara, eu acho. Eu falei, então, deixa eu te ajudar, o que eu posso fazer por você? Ele, cara, eu não sei se é assim de uma hora para outra. Eu falei, fica tranquilo, eu tenho todo o tempo do mundo, não espero que nada aconteça agora, se acontecer, amém, mas se você precisar de mais uma vez, tem café que você volta semana que vem, depois a gente toma café no outro dia, a gente começa a estudar a Bíblia juntos, aqui eu tenho todo o tempo do mundo para você, meu irmão. E nós estamos nessa jornada com ele, e agora ele já está indo na igreja conosco, e ele já está exibindo já o desejo de se reconciliar com o Senhor, e vai ser maravilhoso. Não tem nada a ver comigo, gente, não é um negócio que só um pode fazer, que exige uma expertise. Todos nós podemos fazer isso com o Espírito Santo que o Senhor já nos deu. Amém?